Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a todos. Deus abençoe vocês, irmãos, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. É uma honra, é um privilégio estar aqui na frente. Também é uma honra ter os irmãos aqui para acompanhar hoje esse estudo tão importante sobre o profeta Abacuque. Então, desde já, eu já peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Abacuque e também na lição 6 da nossa revista, que fala sobre Abacuque. Abacuque expõe as suas dúvidas em oração. É o tema do nosso estudo desta manhã. Eu peço também para que os irmãos se concentrem, pois nós hoje vamos ler todo um livro. Nós vamos ler o livro do profeta Abacuque, né? A permissão de Deus, nós vamos ver então essa intensidade, né? Dessa comunhão entre Abacuque e Deus nos 3 capítulos de seu livro. Então a lição 6, Abacuque expõe suas dúvidas em oração. Primeiramente, nós vamos orar a Deus, então, pedindo a orientação do Senhor. Amém? Vamos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, Deus querido, louvado seja sempre o teu nome, Senhor. Queremos, Pai, pedir agora que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito, Senhor, para entendermos aqui, Pai, a tua palavra, Senhor. Ó, Pai, que ela venha penetrar em nosso coração, Senhor, para sairmos daqui revestidos e cheios da graça e do conhecimento da tua palavra, Deus. Esteja com meus amados irmãos, abençoe eles, Pai, nesse estudo, e também, Pai, tenha misericórdia de mim que estou aqui na frente, Senhor, que venha ser o Senhor a falar aos nossos corações. Esta é a minha oração, com o perdão dos nossos pecados, entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando a revista Gente de Oração, e esta lição 6, Abacuque expõe suas dúvidas em oração, é uma lição muito intensa, é um diálogo ali, uma comunhão intensa entre Abacuque e Deus. E essa revista já traz alguns servos que fizeram diferença através da oração. Nós vimos o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo, na primeira lição, né, com o tema Senhor, nos ensina a orar. Então nós já vimos, né, o Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Depois nós fomos caminhando, falando sobre Jó, Abraão, Jacó, Moisés, e hoje nós vamos falar do profeta Abacuque. É um profeta que teve aquele momento com Deus ali. A gente vai ver na hora que formos ler a intensidade, então, que esse profeta Abacuque viveu com Deus ali através da oração. Os irmãos podem ver aí na sua revista, em Abacuque 3,19, que é o versículo-chave do nosso estudo. Está aí na sua revista, tá? O versículo-chave diz assim: o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Altaneiramente quer dizer em lugares elevados, né, em lugares altos. Esse é o nosso Deus. Então, qual é o foco da nossa lição de hoje? Nós vamos entender que podemos expor as nossas dúvidas, questões que não conseguimos entender através da oração. Nós podemos sim perguntar para o Senhor o porquê que acontecem algumas coisas com a gente. Deus se agrada disso, porque é o filho conversando com o pai. Nós vamos ver isso nesse diálogo que Abacuque teve com Deus, através da oração. Nós vamos também aprender que podemos buscar sabedoria e entendimento espiritual, tendo intimidade com Deus. Irmãos, Deus é Espírito, e nós precisamos estar em Espírito para entender as vontades de Deus na nossa vida.
Se nós não tivermos comunhão plena com o Senhor, nós não vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Por isso é preciso esse entendimento espiritual. E também, através da prática, da oração, da comunhão com Deus, nós vamos então aprender que cada vez mais a gente vai estar na presença do Senhor, se nós formos servos de oração, como esses servos de Deus aqui na Bíblia, eles deixou esta orientação para nós. Então, tem uma pergunta que faz toda a diferença aqui. Eu vou ler para os irmãos, e os irmãos já vão pensando aí no seu coração. No decorrer desse estudo, que Deus ilumine e venha a resposta a cada coração aqui representado. A pergunta é: você já pensou em algum momento que Deus não ouve a sua oração? Ou Ele é indiferente ao seu pedido? Irmãos, nós sabemos que tem muitas questões na nossa vida que a gente não entende o porquê. Por que a gente passa por essa situação ou por aquela? E muitas vezes surge essa pergunta: será que Deus ouve a minha oração? Será que Ele escuta o meu clamor? Porque essas coisas que eu tanto peço não estão sendo resolvidas. A gente costuma falar que tem 3 questões aí, o sim de Deus na nossa oração, o não de Deus na nossa oração e o espera no Senhor. O sim, o não e o espera. Por isso que a gente vai compreender isso também. Então, você tem dificuldade de entender a vontade de Deus? Olha em Abacuque 1, verso 2, é interessante o começo da oração de Abacuque. Ele expõe a sua queixa, a sua dúvida ao Senhor. Ele diz assim, irmãos, Abacuque 1, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Forte isso, não é verdade, irmãos? Abacuque aqui vivia um momento muito difícil ali em seu tempo. Bom, quem era Abacuque? É importante a gente entender quem era Abacuque e o contexto que ele estava vivendo naquela época. Abacuque, ele é chamado de profeta menor, não porque é menor de importância, mas porque só tem 3 capítulos em seu livro, e ele é o 8º livro, então, dos profetas menores. A história de Abacuque acontece aproximadamente 600 anos antes de Cristo, em um tempo muito difícil ali para o povo de Israel. Ali era o período do reinado do rei Joaquim, um rei ímpio, imperverso e idólatra. Naquele tempo, o reino estava dividido: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, onde ficava a cidade de Judá. E esse rei Joaquim era um rei muito perverso. E naquele momento, naquele contexto, estava próximo de ser ali então invadido pelos babilônios. Babilônios, eles iam subjugar aquela cidade. O rei Nabucodonosor então viria contra então o povo de Deus, e muitos deles seriam levados cativos para a Babilônia. Era esse período ali que o profeta Abacuque estava vivendo. Ali, naquele tempo, a nação de Judá vivia no caminho da destruição moral e espiritual. Ali havia também muita injustiça, muita maldade, muita violência, destruição, conflitos, lutas. Pesquisando um pouco sobre isso, eu vi, irmãos, que ali também havia um grande abandono de crianças. Olha a situação que estava vivendo aquele momento ali. Muitas crianças sendo abandonadas. Era um momento muito difícil. E o profeta Abacuque, ele não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo. Como o povo de Deus estava vivendo aquela situação. Mas nós vamos ver o porquê. É importante lembrar também que o profeta Abacuque viveu no mesmo tempo do profeta Jeremias. Eles eram contemporâneos. Eles viviam ali no mesmo tempo. E o profeta Abacuque,
ele é diferente dos outros profetas. Por quê? Geralmente os profetas levavam uma mensagem de Deus para o povo, né? Deus mandava uma mensagem, o profeta ia lá, então, falar essa mensagem para o povo. O profeta Abacuque foi diferente. Ele viu, então, o sofrimento do povo e ele pegou aquela causa para si e levou para Deus através da oração. Ele fez o caminho inverso. De vez ele trazer, então, uma profecia para o povo, ele viu a situação do povo e foi falar com Deus através da oração. Então, a sua profecia, então, o seu ministério ali foi direcionado, então, para Deus. É diferente de muitos profetas. Mas Abacuque, o nome de Abacuque no hebraico, também é importante lembrar. O nome dele significa abraço. A gente pode pensar o porquê. Talvez seja porque Abacuque quis abraçar a causa do povo, aquela situação de violência que eles viviam, e ele abraçou e levou a Deus em oração. Só que no decorrer da história nós vamos ver que ele entendeu que é realmente diferente. No final ele entendeu que Deus que abraça o seu povo, através do seu Filho Jesus Cristo. Que todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, ele é abraçado pelo Senhor. E aí ele está com o Senhor para sempre. Então, esse significado do nome de Abacuque, abraço, é muito significativo. E os irmãos acompanhem comigo em suas Bíblias, o capítulo 3 de Abacuque, o verso 17. Nós vamos ler um texto, na verdade aqui é um louvor de Abacuque, que ele faz ao Senhor, Abacuque 3,17. Ele então diz essas palavras maravilhosas, porque ele entendeu nesse momento quem é o Deus bondoso, quem é o Deus misericordioso, rico em amor. Está em Abacuque 3, 17 e a gente vai ler o 18 também. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? É maravilhoso, consolador, esse texto que Abacuque nos traz. Bom, então aqui nós vimos um pouco sobre o ministério de Abacuque. Podemos conhecer um pouco então a sua trajetória. E hoje nós vamos estudar então 3 lições dentro do livro do profeta Abacuque, falando sobre a importância da oração. Agora que nós então fizemos essa introdução, eu vou pedir então para os irmãos a concentração, porque nós vamos ler os 2 primeiros capítulos de Abacuque. Então peço concentração para os irmãos, para nós entendermos tudo que ali estava acontecendo. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Abacuque. Talvez vocês vejam uma tradução um pouco diferente. A minha nova tradução da linguagem de hoje, onde é uma tradução mais simplificada, de se entender. É a Bíblia que eu preparo os meus estudos. A palavra de Deus diz assim: esta é a mensagem de Deus por meio de uma visão, deu Abacuque. Aqui o tema é a queixa de Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que tolera a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. A resposta de Deus. O Senhor diz ao seu povo: olhe as nações em volta de vocês
e fiquem admirados e assustados. Pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditarão, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror, e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como uma águia quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Como é então que ficas calado quando estes malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Porque tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos, como os pescadores pegam peixes, como os seus anzóis e redes pescam os povos e arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes, oferecem sacrifício às redes e apresentam oferta aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e, sem dó e nem piedade, continuarão a matar os povos? Deus responde de novo a oração de Abacuque. Subirei à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. No tempo certo vai chegar logo, portanto, espere. Ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por ser fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana, e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. Sua ganância não tem fim. Eles nunca estão satisfeitos. Como o mundo dos mortos, sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo: ai de vocês que ficaram ricos pegando coisas que não lhe pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando os seus devedores a pagarem essas dívidas? De repente, vocês, babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as suas dívidas com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo, e eles levarão embora tudo que vocês têm. Vocês abandonarão as riquezas dos povos, de muitos povos, e agora vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra o povo do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos, mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família. E ao destruir muitos povos,
você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiça. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada, e o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento e da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você, pois ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele ficará bêbado, tirar a roupa e todos vêm nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha. Pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira, e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagem, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos montes Líbanos, e agora será destruído. Você matou os animais, e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que vocês cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar em um ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, ou que ordena a um ídolo de pedra, fique em pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está todo coberto de ouro e de prata, mas há uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Amém? Bom, irmãos, nós lemos então os 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque. Nós vamos ler o terceiro e os irmãos vão poder dizer: eu li um livro inteiro da Bíblia. É importante nós lembrarmos aqui, irmãos, então dentro desse contexto que os irmãos viram que foi uma oração, um diálogo com Deus muito intenso, na verdade. Ali o profeta falava com o Senhor e o Senhor ia respondendo o profeta. Então, primeiro Abacuque, ele coloca a sua queixa, as suas questões, as suas dúvidas perante Deus. Deus, então, responde, de uma forma surpresa ali para Abacuque, que eles iam ficar admirados pelo que ainda estava por vir. Abacuque, vendo a violência daquele povo, ele ainda viu a notícia ali que Deus traz a ele, que ainda ia piorar, que os babilônios viriam conquistar então a cidade de Judá. E aí a gente vê de novo Abacuque se queixando, mas aí Abacuque já começa a reconhecer a soberania de Deus. E é muito importante isso, A gente lê o primeiro capítulo ainda, Ou lemos o 2? Lemos o 2 também, Isso. Foi o 1 e o 2 que lemos. Agora vai ser o terceiro. Vai ser o terceiro. Mas antes nós vamos começar então a entender algumas questões aqui. Mas antes de, para quando vai ser o livro? Eu vou passar aí também o livro do profeta Isaías, além de 2 Amém. A gente vai ficar até mais tarde aqui, mas vamos ler. Vai ficar eu e o irmão José Leite aqui. Primeira coisa que nós vamos ver é a dúvida da oração não respondida. O profeta Abacuque não conseguia entender o perante silêncio de Deus naquela situação terrível que o povo se encontrava ali. Ele não conseguia entender. Por quê, irmãos? Ele via assim: como o povo de Deus pode estar passando esta situação? Porque nós chegamos nessa situação e Deus é indiferente, Ele não olha para nós, Até quando eu vou gritar violência e Deus não ouvirá?
né? Então ele levanta um clamor. Só que, irmãos, tem uma curiosidade nesta palavra que ele fala no verso 2 do capítulo 1, quando ele fala, gritar-te-ei violência e não nos salvarás. Sabe o que significa essa palavra violência no hebraico? Hamas. Os irmãos podem identificar o que significa? Hamas, esse grupo terrorista. Esta palavra que Abacuque usou, quer dizer, então, esse termo usado quer dizer violência seguida de derramamento de sangue ou violência extrema. Olha o momento que eles estavam passando, um momento de derramamento de sangue e violência extrema, causada então pela corrupção do próprio povo, pela rebeldia do próprio povo, pela idolatria daquele povo. Eles estavam vivendo neste momento, e Abacuque não entendia porque, aquele povo chegou naquela situação, e ele começa a clamar ao Senhor. Então, o cenário da época havia o quê? Muita violência, destruição, brigas, frouxidão da lei, havia muita injustiça, havia crianças sendo abandonadas, era um verdadeiro caos. É diferente do dia de hoje? Se a gente pensar, os irmãos estão prestando atenção nas notícias em volta do mundo, como as coisas cada vez mais estão aumentando, como o Senhor Jesus disse que ia acontecer? Principalmente lá na Terra Santa, né? Não, em todo mundo. Mata. Há pandemias, há guerras, há violência, há fome, há desastres naturais, aumentando em grande escala. Às vezes é como se cumprindo, né? As coisas que Deus acho que Sim. faz, tipo, tá chegando mais tempo, cada dia vai acontecendo uma. Sim. É porque, igual assim, antigamente tinha violência, mas hoje em dia está muito estampado. Você liga que eles noticiaram, coisa assim que você fala, nossa, Deus, isso é real. Aquelas coisas que o Senhor Jesus disse que ia acontecer no final dos dias, se os irmãos notarem, isso está aumentando. Sempre existiu, mas da forma que está, não é, irmão? Está muito intenso. A palavra é essa, está muito intenso. Então a gente tem que estar aqui, assim, sabe, ligados para entender todo esse cenário. Enfermidade, sua enfermidade, vem uma outra e o negócio vai. Se os irmãos verem na revista, fala sobre frouxidão de lei. Quando eu estava estudando, eu estava vendo um noticiário sobre aquele rapaz que veio com um Porsche e bateu na traseira do outro carro. O carro bateu então num poste, o homem morreu na hora. O rapaz está solto. Uma vida ali foi ceifada. De uma forma brutal, uma forma que não havia necessidade. Pela velocidade do carro, parecia que a câmera não ia nem pegar o carro. Então você vê, uma velocidade que não era permitida. E aí, como é que fica? Aqui está falando que havia lá naquela época frouxidão de lei. É diferente de hoje? No Brasil, até fiz uma pesquisa, são 35 mil pessoas mortas por ano na violência do trânsito. Irmão, parece que eles copiaram essa leitura de Abacuque para aplicar hoje. Aplicar hoje é o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu falei, irmãos, se concentrem, porque está falando muito conosco hoje. Porque é os nossos tempos. Então vocês veem, 35 mil pessoas mortas por ano, acidentes que poderiam ser evitados, se as pessoas tivessem prudência ou se a lei fosse rigorosa. Porque país onde tem a lei rigorosa, irmãos, isso não acontece. As pessoas perderam muito, sabiam, a gente estava até conversando sobre isso, estava eu e meu pai, tipo assim, não tem mais respeito, nada, não tem mais medo. Os valores mudaram, né? Entendeu? Então assim, sabe aquela música, deixa a vida me levar? Desse jeito, se Deus dá um sinal, se matou, tá tudo certo, porque aquele cara lá, ele não quis fazer o teste, né? Eu assisti ele não fez, provavelmente. Na verdade, a mãe dele foi buscar ele para levar para o hospital. E aí deu o que os policiais acabaram não fazendo. Ali foi um ato totalmente desamoroso. Que a Bíblia também relata. Que a própria lei, dentro da lei, tá, que você não é obrigado
obrigado a fazer. Você não pode colocar provas contra você. Agora, para que tem? Tá entendendo? Igual você falou, o fechamento. Mas é porque ali você vê que uma coisa levou a outra. Uma mãe foi buscar, ele talvez tenha se recusado, os policiais também não fizeram questão, deu que uma pessoa faleceu injustamente e a família ficou... Sim, estava trabalhando, né? Né? Agora, se o caso fosse pelo contrário, quem morreu não ficar preso, não. Tá fazendo tempo. Mas quem está ali tem dinheiro, né? Sim. Então, essa é a questão, né? O pobre, Os valores. o pobre ele não tem um direito de defesa igual de um rico, não é verdade? E o que eu acho mais estranho nessa história é que vão averiguar para ver o quê? Se o camarada vai um carro que tem 400 km por hora, o cara vai a 300, não vai ver o quê? E tem relatos de que a namorada do amigo, que o amigo estava no carro, ela falou que ele ingeriu bebida alcoólica. Então, é essa frouxidão de lei que nós chegamos nesse número de 35 mil pessoas mortas por ano. Se os irmãos conhecem o estádio do Pacaembu, é um estádio daquele cheio de pessoas por ano que são mortas. É muitas pessoas. A gente está tão acostumado com essa violência que talvez a gente não ache isso até um exagero mais. Ou seja, Né? Mas em outros países isso é um absurdo. o Hamas começou o ano passado lá matando gente. E o Brasil, e o Hamas do Brasil é anos e anos. Todo ano. Tá vendo? Meu irmão está certíssimo. Aqui ainda morrem mais pessoas, muito mais. É uma violência extrema que a gente não pode se acostumar com isso. Né? A gente não pode ser indiferente também com isso. E nós temos que clamar a Deus, pedir a Deus como Abacuque fez, para que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, porque aqui nós estamos vivendo aqui como o profeta Abacuque viveu em seus tempos, né? Uma total violência, uma total inversão de valores, né? O que é correto já não é mais correto, e ensinam coisas agora que, né, como a pastora até trouxe, né? Vamos abortar, né? A inversão de valores está totalmente mudada. Então Abacuque, ele vem fazer essa pergunta: será que Deus se importa? Porque o ímpio vai bem e o crente não, né? Às vezes a gente pensa assim como Abacuque. Abacuque pensava: como é que Deus vai usar uma nação ímpia como a Babilônia, né, como ela é, para então ali corrigir o povo de Deus? Deus faz conforme a sua vontade, mas ele não conseguia entender ainda como que ia usar um povo tão ruim para disciplinar o seu povo, né? Então a gente também tem que orar, irmãos, também pelas essas nações ímpias. Sabe por quê? Porque o cristão, ele sabe para onde ele vai. E esse povo aí fora, né, eles só estão vivendo o agora e o depois, né? Por isso a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia, orar para esse povo aí fora, porque o caminho deles são as trevas, né? Abacuque, ele vai começar a entender isso depois, porque nós sabemos em quem cremos e para onde vamos, e esse povo aí fora. Então a gente tem que olhar um olhar de misericórdia e pedir para Deus então intervir. Abacuque, ele não tinha medo de gritar e perguntar, né, para o Senhor: o Senhor não está fazendo nada, né? O Senhor vai deixar isso acontecer, né? O Senhor vai deixar uma nação ímpia, né? O nosso povo já está nessa situação. Mas aí Abacuque, ele vai começar a entender então a soberania de Deus, e isso é muito importante. Aí tem algumas aplicações. Algum irmão quer ler a primeira aplicação para a gente? Essa que está em marrom, a primeira. Depois da dúvida da oração não respondida. Primeira aplicação, quem quiser ler. Você se identifica como profeta? Tem medo algum? Tem feito algum pedido a Deus durante muito tempo e parece que Deus não está escutando? Parece que Deus está indiferente ao seu clamor? É muito parecido com o que Abacuque estava passando, né? Então, irmãos, essa lição vem
para nos esclarecer, né, que isso é normal. Nós temos as nossas dúvidas, nós não entendemos algumas coisas, por que acontece, mas o que a gente tem que reconhecer é que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está nos tratando, que Ele está nos ensinando e que a gente precisa passar por aquilo para a gente ter um amadurecimento espiritual. Lembra que a santificação ela é algo contínuo durante toda a nossa vida. Então, a gente vai passar por situações difíceis sim, e a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo para entender essas situações. Né? O que Deus quer de nós? O que Ele quer nos ensinar? Né? O que precisa ser mudado? A gente está em constante mudança. Né? A santificação é isso. É um processo contínuo. Então, o Abacuque, nesse momento, ele estava sendo tratado. Ele tinha que entender também os propósitos de Deus, né? Os irmãos querem ler a outra também, a outra aplicação que está embaixo? Está atrás, né? Você se preocupa com a violência e as injustiças no mundo? Tem orado a Deus pelos líderes mundiais, pelos governantes, pelas autoridades? Ou acha que não pode fazer diferença? Lembre-se de 1 Timóteo 2, 1, 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Embora, irmãos, nós estamos passando, né, por esse momento muito parecido com o Abacuque, né, o Senhor vem aqui falar conosco que sim, se nós clamarmos a Deus, né, se nós então orarmos ao Senhor, Ele vem cuidar de nós, Ele vem trazer um alento para a gente. A gente não vai passar por tanta dificuldade como os povos estão passando. Mas para isso, nós temos que sim, a gente tem que se colocar na presença de Deus e orar. E um texto que fala muito sobre isso, o irmão que achar pode ler, 2 Crônicas 7,14. O irmão que achar pode ler, 2 Crônicas 7,14. O livro de 2 Crônicas 7,14. Isso. Se o meu povo que se clama, se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e serei a sua terra. Amém. Amém. E curarei a sua terra. Irmãos, é maravilhoso, né, ter uma palavra do Senhor assim. Então o Senhor pede, como a Tati leu aqui o texto, para nós orarmos pelos nossos governantes, né, as autoridades instituídas por Deus, nós temos que orar por eles. E se nós orarmos, né, como aqui diz, né, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então nós temos que nos colocar em oração, tá? Seguindo esse 1 Timóteo 2, 1, 2, o 3 fala assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E o 8 fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. A gente tem que fazer porque é agradável, né, a Deus, e traz um alívio para a gente também, porque
abrange a todo mundo. É para nós mesmos. Essa mão santa, né, sem ira, sem contenda, quer dizer que nós temos que fazer a nossa oração sem hipocrisia. Realmente com sinceridade de coração, clamando ao Senhor para ter misericórdia desses governantes. Né? A gente está passando uma fase difícil em nosso país com inversão de valores. Se nós não orarmos verdadeiramente, sem hipocrisia, colocando essas pessoas no altar do Senhor, irmãos, não vai melhorar. O texto aqui foi claro, que a irmã leu. Né? Se nós não clamarmos ao Senhor, nos humilharmos e orar, não vamos fazer diferença. Por isso a necessidade de nós fazermos aquilo que Abacuque fez, o profeta fez. Colocar a causa do povo nas mãos do Senhor. Os irmãos podem ler a terceira aplicação? Você tem medo de expressar suas dúvidas, reclamações ao Senhor? O salmista diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Amém. Então, nós vimos aqui, né, que nós podemos expor a nossa queixa, as nossas dúvidas perante o Senhor. É claro que nós temos que ter reverências, né? Temor e tremor a Deus, porque nós estamos falando com o nosso Pai, o Deus Santo. Então, claro, com toda a reverência, mas Deus, Ele se agrada de nós colocarmos perante Ele as nossas questões, né? Então, não é errado a gente perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que a minha vida está assim? Ou por que essa minha causa ainda não foi resolvida? Né? A gente pode fazer essas perguntas para o Pai, só que com reverência. E com certeza, se fosse sinceridade de coração, Deus vai trazer a resposta como Ele trouxe para Abacuque. Né? É a palavra dele que nos diz, né? Que se nós, então, pedirmos em oração, Deus sim, Ele vai nos atender, Ele vai nos mostrar, e assim vai ser como o profeta fez, né? Ele vai começar a entender, né, os pensamentos do Senhor, que são mais elevados do que o nosso pensamento. Como é que a gente vai entender coisas espirituais se a gente não tiver no Espírito, não é verdade? Mas Deus estava ouvindo a oração de Abacuque, sim. E Deus sempre ouve as nossas orações. Deus respondeu à oração de Abacuque, mas entendemos que não da maneira que Abacuque esperava. Deus disse que estava levantando uma nação muito forte e terrível, que usaria como instrumento de castigo contra o seu povo. Deus é soberano e pode usar qualquer nação para cumprir os seus planos. Irmãos, se os irmãos já leram bastante o Antigo Testamento, o que a gente vê repetidamente? Né? Deus falando ali com o povo: se vocês forem obedientes, eu estarei com vocês. Mas se vocês forem rebeldes, idólatras, um povo de dura serviço, vocês vão ser castigados, vão ser corrigidos. E quantas vezes isso não aconteceu no Antigo Testamento? Quantas vezes Deus não levantou uma nação ímpia para corrigir o seu povo? Né? Então a gente vê que Abacuque, ele começa a entender isso. Ali no capítulo 2 que a gente leu, ele começa a entender que aquela correção, aquela disciplina é devido à forma de vida que aquele povo estava tendo. Deus ia lá, né, mandava um profeta, o profeta avisava, eles mudavam o caminho, voltavam para os braços do Senhor, e passava um tempo, eles voltavam de novo a fazer as mesmas coisas: idolatria, violência, rebeldia, valores distorcidos. Aí Deus voltava novamente, colocava uma nação lá para corrigir eles. Quantas vezes isso não aconteceu? Irmão Reginaldo? Aconteceu isso tudo, irmão, na terra prometida. O que acontece? Deus, o que acontece?
amoleceu o coração de Faraó, o Faraó libertou os cativos, no mesmo tempo depois endureceu o coração de Faraó para ele ir atrás dos cativos, porque ele estava, como falar, profetizando o que acontece contra Deus, entendeu? Que eu estou aqui, isso, aquilo, daí Deus endureceu o coração para acontecer tudo aquilo. Você vê no deserto, né, irmão? Como é que foi, né? Mesmo eles vendo as providências de Deus ali, as 10 pragas, vendo Deus agindo a favor deles, eles chegaram no deserto e continuaram reclamando. É difícil, não é? Nós somos difíceis, irmãos, não é fácil não. Nós somos difíceis, essa é a verdade, né? Só a misericórdia de Deus. E eu acho que isso aí só vai ter solução na presença dele. Só na presença dele. Porque esse mundo é criminoso, pecador. Não, sim, nós somos imperfeitos, pecadores. Como já falou, né? Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, né? Graças a Deus nós estamos revestidos pela misericórdia de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. O segundo tópico, irmãos, é a dúvida sobre os métodos de Deus. Como a gente já falou um pouco, as dúvidas por que Deus então usa uma nação ímpia para corrigir o povo de Deus. Mas Abacuque ele reconhece a soberania de Deus e ainda fala em Abacuque 3,16, né, que Deus ele é eterno e ele é santo. Então ele começa então a entender a diferença, como que Deus age, né? Nós não podemos então pensar que Deus vai pensar do nosso jeito. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados. Deus sabe o que é melhor para a gente e a gente não sabe. Mas aí ele começa a compreender. Embora Abacuque não tenha podido entender os caminhos do Senhor, aceitou a vontade dele e expressou a sua confiança. Não morreremos. Então ele já começa agora então a entender então que Deus ele faz as coisas de uma forma perfeita e agradável, né? E Deus faz as coisas do jeito que tem que ser feito, não do nosso jeito. Então, quantas vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida, né? Quantas vezes a gente pega nessas dúvidas? Mas o profeta aqui não. Ele diz assim na aplicação, né? A aplicação diz assim: você às vezes, como profeta, tem dificuldade de entender os caminhos do Senhor? Sim, irmãos, nós somos falhos. Às vezes a gente não entende porque nós estamos indo para um lado diferente. A gente fala: nossa, eu faço tudo certinho, estou orando, estou na presença do Senhor, vou à igreja, falo sobre sua palavra, amo os meus irmãos, convivo em harmonia. Por que essas coisas sobrevêm sobre mim? Por que essas coisas acontecem? Nós temos que esperar no Senhor e confiar no Senhor. É interessante, irmãos, também que se os irmãos verem no capítulo 2, ele fala assim: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como Ele vai responder a minha queixa. No capítulo 2, verso 1. Essa torre de vigia é se colocar em prontidão, esperar a vontade de Deus, abrigar-se no Senhor, confiar nele, descansar em Deus, né? Ele descansou em Deus. Ele falou: vou esperar a resposta do Senhor. E aí é o que serve para nós, quando a gente não quer resolver as questões do nosso jeito, mas aí a gente espera no Senhor para que seja resolvido, né? Nós esperamos o tempo de Deus para todas as coisas. Sabe o que significa isso, irmãos? Ter fé. A fé é esperar em Deus, não é verdade, irmão? A fé é esperar em Deus. Então não é da nossa forma, mas e sim da vontade de Deus. Você se coloca diariamente na sua torre de vigia para orar ao Senhor? Então fica esta pergunta, né? Então Deus ali ele responde mandando Abacuque escrever uma visão em tábuas bem grandes para que todos, mesmo os que passavam correndo, pudessem ler. E qual era a mensagem? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo
viverá pela fé. O apóstolo Paulo também usa esse verso muito famoso, não é? Que é a fé protestante. O justo viverá pela fé. Então, irmãos, viver pela fé é esperar o tempo de Deus, não nós nos colocarmos à frente com as forças dos nossos braços. É esperar o tempo de Deus. E agora nós vamos ler então o 3º capítulo de Abacuque, esta oração que na verdade é um louvor de Abacuque a Deus. E assim nós vamos ler o livro todo de Abacuque, capítulo 3. Os irmãos acompanhem comigo. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Ó Senhor, ouvi falar do que tem feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também vejamos, mesmo que estás irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos os louvam. Ele brilha como a luz, os raios de luz saltam da sua mão. Onde se esconde o seu poder? Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos, e os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas no teu cavalo e vens vitorioso com o teu carro de guerra? Pega o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cava as terras com enchente. As montanhas te viram e tremem. Uma trombeta de água cai do céu. As águas debaixo da terra fugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das suas flechas e a luz brilhante da sua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira, na tua fúria pisaste as nações. Saístes para salvar teu povo, para salvar o rei que escolheste. Fizeste chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas matastes o comandante dos soldados que avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vieram orgulhosos, querendo nos destruir, como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo no dia em que Deus castigará os que nos atacam. Ainda que a figueira não produza fruto, as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitona para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me levanta para as montanhas, da onde estarei seguro. Amém? Amém. Graças a Deus, lemos o livro do profeta Abacuque todo essa manhã. É muito bom, irmão, saber como então Abacuque, ele entendeu então os caminhos do Senhor. Porque em Isaías 55, no verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e nem vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor.
São os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confie no Senhor, como Abacuque fez. Né? É muito bom, irmão, saber que a nossa segurança está no Senhor e não na nossa própria força. Né? Nossa segurança não está no homem, não está no dinheiro, não está nas coisas dessa terra. Nossa confiança está em Deus. E é a Ele que oramos e pedimos o seu favor, como o Abacuque fez e como ele entendeu, né, que deveria esperar nos desígnios do Senhor. Né? Ele deveria esperar, então, a vontade de Deus ser feita. A fé, Abacuque vivenciava em todas as circunstâncias aquilo que ensinava: o justo viverá pela fé. É isso, irmãos. Nós oramos porque temos fé. E temos fé que a vontade de Deus vai ser feita. É assim. No tempo dele. No tempo dele. Essa é a chave, a resposta. É no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Abacuque, enfim, ele entendeu que era no tempo de Deus e que ele poderia descansar, assim como todos, cada um de nós aqui, como todos os servos, os filhos de Deus, espalhados pelo mundo inteiro. A nossa fé, a nossa esperança é que em cada oração que a gente faz, Deus ele ouve e no tempo dele, ele responde. E ele faz a justiça que só cabe a ele. Porque aos nossos olhos, Abacuque queria que o Senhor destruísse aquelas pessoas. Mas na verdade Deus estava usando aquelas pessoas para fazer a vontade dele. Né? No início da aula, você fez uma pergunta para todos nós. Você não tem a impressão que quando você ora, você tem a impressão que Deus não está ouvindo as nossas preces? E a irmã respondeu a pergunta que você fez no início da aula. No tempo dele, né? Sim, porque todo mundo aqui tem experiências, não digo sobrenaturais, mas experiências especiais com Deus. De cada luta foi difícil, a gente se lembrando, foi difícil, a caminhada foi difícil e a nossa perseverança na fé, às vezes a gente fica bravo, fica com raiva, fica irado, faz as coisas ao contrário do que Deus manda fazer, mas quando a gente espera nele, a gente vê no final de tudo o agir de Deus. Aí a gente entende, foi por isso que eu passei aquilo, para aprender isso, para entender que Deus quer isso de mim, para fazer isso para que nem a aplicação coloca aqui, né? Quando enfrenta situações difíceis, você confia no Senhor como Abacuque? Né? É ali que então que nós entendemos se a nossa fé está em Deus mesmo, né? Se nós confiamos em Deus que Ele vai resolver da forma e no tempo que for de Deus, não é verdade? Então vamos ler a conclusão, irmãos, comigo. A conclusão diz assim: este pequeno livro do profeta Abacuque, que começa com um grito de suspiro, com um grito de desespero ao Senhor, porque parecia que ele não estava ouvindo a oração, termina de uma forma maravilhosa. No fim, Abacuque estava alegre, exaltando no seu Deus, pois confiava que ele estava no controle de tudo, e reconheceu: o Senhor Deus é minha fortaleza. Que nós também possamos confiar sempre no Senhor, mesmo quando as coisas aparentemente não têm solução momentaneamente. Deus não está atendendo às nossas orações, que o testemunho de Abacuque seja o nosso. Em todas as circunstâncias, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir para o irmão José Leite, então, fazer a oração final desse nosso maravilhoso estudo. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, poderoso, glorioso, ao nome do nosso Deus Criador. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós ouvimos hoje aqui, a servir a sua vontade, não a nossa, mas a vontade do Senhor que se mantém, para a glória a cada dia.
aqui. Obrigado, Senhor Deus, desde quando nós chegamos aqui, começamos buscando, pela pregação do pastor, e agora por essa escola bíblica dominical, do nosso professor João Fernando, e por essa leitura querida que nós tenhamos força e confiarmos em Deus, que Abacuque falou aquele povo, e nós podemos ver o que está acontecendo, mas nós olhamos para o nosso lado, que é o Senhor Jesus Cristo, e nos dá um dia maravilhoso, até aqui nós sabemos que está tudo bem, mas aqui está tudo pertence ao Senhor, e nós só louvamos, te agradecemos por tudo que nós temos feito. Sabemos que nós não andamos sozinhos, nós temos o Senhor ao nosso lado. Te pedimos, te louvamos, te agradecemos e te pedimos sabedoria para os céus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só um momentinho, tá, gente?